Olá, como estamos? É um prazer, é um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Para quem não sabe, nós estamos no quadro Escolhidas para Escalar. Esse projeto nasceu no coração da Kiras e ela quer pegar todas aquelas mulheres que se renovaram, que se reinventaram, que resolveram fazer diferente, para poder trazer um testemunho para o seu coração, para você também fazer diferente. Porque nós só podemos mudar o resultado das nossas vidas se nós mudarmos as nossas ações. E o que nós vamos ter nesse quadro, a maioria das vezes, são exemplos de mulheres que resolveram mudar suas ações e com certeza mudaram o seu resultado. Hoje nós estamos com a Juliana. Juliana vai nos falar sobre o processo dela de despertar. Às vezes muitas pessoas precisam de um despertar muito grande, outras nem precisavam, mas mesmo assim não gostariam de ficar acomodadas, que é o caso dela também. Nós já tivemos outros exemplos aqui maravilhosos. E a Kira trouxe ela porque tem uma história muito complexa e uma história muito bonita de uma pessoa que, além de tudo, não só de escalar, de mudar, tem uma transição de carreira fantástica. Vou deixar ela se apresentar e mais uma vez quero te agradecer. Manda o link para alguém que você conheça, para mulheres que acham que ainda não dá tempo, passou da hora, é muito difícil, que vai esse material, esses vídeos vão fazer diferença na vida delas, ok? Vamos para nossa convidada. Pode se apresentar, Juliana? Olá, boa tarde, Boa né, Alan? tarde. Eu me chamo Juliana Malsara, sou advogada por formação, exerci aí a minha profissão durante quase 15 anos, né, e aí tive uma transição de carreira, como você mesmo mencionou. Quero agradecer muito pelo convite da Kira, é um prazer enorme poder contribuir, né, com tantas histórias que nos inspiram. A Kira para mim sempre foi uma inspiração, eu conheço ela há 10 anos, né? Os nossos caminhos se cruzaram quando o salão dela ainda era bem pequenininho e hoje está aí, incrível, sendo conhecida aí no Brasil inteiro e eu fico muito orgulhosa de poder partilhar hoje aí com vocês da minha história também. Que bom, é um prazer te receber também. Ela falou sobre você, que a sua história é muito bonita. Eu sou psicanalista, sou psicólogo, então eu gosto muito de ir lá atrás, na base, para entender quais foram as primeiras dificuldades. Desde do seu início de vida, o que você acha que foi um dos primeiros desafios que você teve que enfrentar como mulher, para a gente entender o seu processo hoje? Você acha que teve algum desafio a mais na primeira infância, na juventude ou não? Só começou já na vida adulta mesmo? Olha, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada. Eu sou de uma família que financeiramente nós tínhamos excelentes condições, então eu sempre frequentei as melhores escolas, né? Tive uma excelente formação, mas eu tive sim um enfrentamento. Alan, eu sou uma pessoa de pele preta e estudei num ambiente de pessoas de pele branca a vida inteira, né? Então eu sofri com preconceito, né? De com 5 anos ouvi de uma coleguinha que não brincaria comigo porque eu era preta. Então os ambientes em que eu estive a vida inteira foram ambientes de brancos. Quando eu passei na Federal para Direito, ainda não existiam cotas. Então, na época, no meu campus inteiro de Direito, nós éramos duas pessoas pretas. Né? Então, você veja que era um ambiente, em algumas situações, com uma certa hostilidade. Eu acredito que isso, em alguns momentos, me gerou sim, algumas situações que me causaram alguma dor e que me fizeram às vezes até me frear. Eu me recordo, eu devia ter ali uns 21, 22 anos, muito empolgada, né, de terninho, e fui arrumar o cabelo, na época até alisava meu cabelo, Kira vai se lembrar muito dessa história, e eu alisava o cabelo e eu cheguei muito empolgada num salão, inclusive aqui em Goiânia, dizendo que eu ia deixar o meu cabelo de cacho. E aí eu ouvi de uma pessoa o seguinte: não, não faz isso não, porque agora você é advogada, você já é mulher, você é preta. Se você deixar o cabelo cacheado, você vai parecer puta, Forte, hein? né? Muito Então, forte. assim, e na época, talvez pela minha pouca idade, por não esperar naquele momento ouvir isso daquela pessoa, porque eu tinha carinho, eu não consegui nem entender a associação. Porque Ué, não mas existe, né? porque na verdade não existe, mas
me causou uma incredulidade e me causou um questionamento. Qual o motivo? Eu sou mulher, preta, advogada, o cabelo cacheado e vou parecer uma prostituta? Né? Então, eu acredito que talvez até essa idade eu acho que foram esses, assim, os empecilhos iniciais. Ok. E mesmo assim você superou, porque estudar, primeiro, naquela época, igual você falou, não tinha cota, passar numa federal, naquele ambiente, você também lá dentro, no ambiente, você também teve as suas superações. E formou, e aí você achou, não, agora tá mais tranquilo. No início da carreira, teve alguns desafios também? No início da carreira tive alguns desafios também. Eu acredito que porque o rosto, né? Eu sou pequenininha, sou muito magrinha, o rosto é mais fininho. Então, às vezes as pessoas julgavam muito pelo fato de eu parecer muito jovem. Porque você já espera de um advogado uma certa maturidade. E aí eu não tinha esse impacto. Eu tenho uma voz muito forte, então às vezes quando eu falava, trazia essa segurança para o cliente. Então até que eu consegui mesmo me impor profissionalmente, eu tive alguns desafios, sim. Ok. Ela te convidou porque o programa é Mulheres Escolhidas para Impactar. O que que ela viu em você que você acha que teve uma ruptura e você se tornou uma mulher para escalonar hoje? Por que que você acha que você foi escolhida para escalonar? Eu acredito, nesses últimos 10, 11 anos que eu tenho caminhado com a Kira, ela tem visto uma Juliana que tem se tornado muito segura. Né? Eu digo que o primeiro impacto que eu digo em mim foi com relação à minha própria imagem. Foi quando eu voltei para minha essência, eu voltei a usar o meu cabelo do jeitinho que eu gostava, do jeitinho que eu sonhava, sem preocupá-la se você estava me achando bonita, se não estava, se você ia me dar credibilidade ou não, né? Em razão do fato de eu me assumir imagem e pela minha transição de carreira. Uhum. Né? Eu estava muito bem no direito. Né? Eu trabalhava no fórum, já era servidora pública há 10, 11 anos, quando eu mudei. Já tinha uma estabilidade, Já né? tinha, já tinha uma estabilidade quando eu decidi que ia abrir a minha loja e que a partir daí eu ia empreender. E o que que foi que te deu esse clique, você resolver empreender e sair daquele... Porque você falou assim, na minha primeira infância eu fui privilegiado, então eu tive uma certa segurança e tal. Então depois parece que você também teve esse privilégio, porque logo conseguiu passar no concurso público, então ser uma servidora pública, então você já também estava de novo naquele ambiente seguro. O que que tirou desse ambiente seguro? Olha, o que que me fez querer ousar mais, né? Alçar novos voos. O meu esposo, ele passou no concurso para juiz e nós decidimos ficar na comarca que nós já morávamos. E aí o meu trabalho no fórum eu já tive que sair, porque senão era nepotismo. Poxa, eu vou advogar. Porque até então, viu gente, o que eu sabia fazer era resolver problema dos outros. E na pandemia eu falo que Deus organiza tudo na vida da gente. Alan, eu sempre gostei muito de moda. Sempre gostei muito de moda, de beleza, de se vestir. E fiz alguns cursos de moda mais voltados para mim. Porque eu sempre tive um dress code que não era muito adequado ao direito. Eu acho que eu era muito pro direito, Uhum. sabe? E eu falei, não, vou fazer justamente para adequar. E aí, quando meu esposo passou, eu tinha um neném. Meu bebê não tinha nenhum ano. Ainda amamentava. E para eu advogar, eu teria que viajar ali nas comarcas mais próximas. E eu achei que eu ia deixar muito o Rafinha. Naquele momento ele era a minha prioridade. Né? Então eu sentei com meu esposo e meu esposo sempre me apoiou a trabalhar. Sempre. Falou para mim, o que, que você quer fazer? Eu falei, pequena, eu quero abrir uma loja de calçados, que é o que a nossa cidade não tem e precisa. Uma loja de calçados exclusivamente femininos. E aí eu fui para São Paulo, fiz um curso de coloração e imagem, justamente para que eu pudesse atender a minha cliente de forma personalizada. E aí quando eu trouxe isso para a Kira falou assim, Ju, eu não acredito que você
Você largou tudo e você vai começar do zero. Eu falei, Kira, vou começar do zero e eu tenho certeza que a Malsara Shoes e Acessórios vai ser um sucesso. Muito bonito. Agora, uma das coisas que você falou aí que me intrigou. Então, a chave dessa mudança toda foi a criança, foi o bebê? Tipo assim, eu não posso voltar para o direito e ter que deixar meu filho sozinho. Então, eu vou ter que arrumar alguma coisa que eu possa ter mais tempo de qualidade com ele. É isso aí? Justamente. Eu acredito que o que mais me tocou, com certeza, foi o Rafinha. Eu queria estruturar, organizar o meu tempo para que eu pudesse exercer profissionalmente algo que eu gostasse, que me realizasse, que realizasse a Juliana, pessoa, mas principalmente que a Juliana mãe, que eu acho que é a minha versão mais incrível, mais importante, não ficasse de qualquer forma prejudicada. E tendo o meu negócio, eu conseguiria organizar melhor os meus horários, a minha vida, para poder curtir a minha maternidade e fazer algo que eu gostasse. Gente, olha que interessante a história da Juliana. Ela teve uma segurança na primeira infância, depois ela entrou, conseguiu formar e teve uma outra estabilidade, que é um salário razoável, um esposo juiz, então ela tinha tudo para acomodar. Aí veio o bebê e aí ela não queria ficar parada, ela queria continuar trabalhando, ela queria continuar exercendo, ela queria continuar crescendo. E nisso surgiu um problema, porque na profissão dela ela não teria como conciliar tempo de qualidade para o filho e o trabalho. Então ela resolveu empreender. Então ela tinha um problema, de vez ela dá desculpa, ela buscou uma solução. Não, eu quero. Olha que ela tinha tudo para ficar acomodada. Ela não quis ficar acomodada, mas ela pegou uma coisa que todo mundo poderia ter como empecilho. Não, eu vou me readaptar. E eu vou sim empreender e eu vou fazer alguma coisa que não tire o meu tempo de qualidade com meu filho. Você falando nisso, eu lembro muito de uma história de uma advogada também em São Paulo. Ela teve o bebê e aí não tinha, ela ia ter que ficar um tempo longe da profissão. Porque ela queria ter esse tempo, pelo menos na primeira infância, ali, uns 2 aninhos e tal. E ela falou assim: eu não posso exercer, eu não posso levar para o escritório, porque não tinha como. Ela pensou: e se eu montar um escritório adaptado? Ela alugou um espaço, adaptou um home care lá para a criança. E o que aconteceu com aquele espaço? E aí era maior um pouco, aí ela pôs mais umas 2 mulheres com filho também, e o negócio deu tanto sucesso que depois ela teve que abrir um outro espaço especializado em mães para estar com os filhos. Então, as pessoas dão muito desculpa para muita coisa, né? Quem não quer dar desculpa, vai e faz e muda a história. Então, a sua história é uma história bonita, não só de empreendedorismo, mas de maternidade também, né? Você teve esse olhar, não, eu quero empreender, eu quero construir algo para mim mesmo, não quero ficar na dependência do meu marido, que hoje tem muitas pessoas que falam assim, não é que não, pode ter condição, tem muitas mulheres que gostam, não importa, tem mulheres que não, eu prefiro, meu marido me dá toda essa estabilidade, eu quero cuidar da casa e tal. Não era o seu caso, e aí você foi e fez diferente. E qual foi o maior desafio seu nesse empreendimento, em reinventar e começar do zero? O que você acha que foi seu maior desafio? Olha, Alan, eu acredito no meu caso, para mim tudo foi novidade, né? Não era uma área que eu conhecia. Na verdade, para mim, gente, calçado, eu tinha os meus gostos de calçado como cliente, era o que eu sabia, né? Então, eu tive que estudar o que é um calçado, eu tive que entender todas as estações, porque eu trabalho com marcas que são marcas de exclusividade dentro da minha loja. Então, eu tive que estudar todas as estações para eu conseguir fazer as minhas coleções que fossem antenadas também com o público que eu atendia. A minha loja, quando eu abri, a loja juridicamente estava perfeita, né? Porque 2 pessoas do direito, eu e meu esposo, maravilhosa. Gestão financeira e administrativa, nós não entendíamos. Não era a nossa praia, nossa área de conhecimento, né? Então foi algo que eu também tive que estudar muito e procurar profissionais que pudessem me auxiliar, me ensinar. Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço aquilo?
né? Eu sempre soube mexer com Projude, eu sempre soube mexer com sistemas do tribunal, mas eu não sabia mexer, por exemplo, com o sistema de uma loja. Eu dou entrada numa nota fiscal, eu dou saída numa nota fiscal, abrir um caixa, fechar um caixa, entender o que tem no meu estoque, o que não tem no meu estoque, né? Então, tudo isso para mim, eu confesso para você que foi assim um desafio muito grande. Ok, então na verdade não é só ter vontade, eu tenho vontade, vou empreender, não. Então eu tenho que buscar muito estudo e muito suporte também. Aí, esse é o segredo hoje do seu negócio estar funcionando bacana. Sim, e olha, eu procuro estudar muito. Viva lá, inclusive, uma dica para você, mulher. O Sebrae, ele ministra cursos, inclusive, para nós, mulheres empreendedoras. Então, eu faço esses cursos, inclusive, faz o atendimento personalizado da sua loja para a sua realidade. O profissional vai na sua loja para te auxiliar. E eu precisei disso. Precisei, foi, me ensinou, me auxiliou e eu venho construindo aí. Minha loja vai fazer 2 anos agora em outubro e eu não sei tudo. Eu estou aprendendo a ser empreendedora. Né? E eu falo que cada, cada coleção é um desafio. Agora, essa coleção agora de verão, por exemplo, vem tudo com borro chique. Como que eu vou fazer uma coleção se eu não souber o que é isso? Como que eu vou trazer isso para minha loja? Como que eu vou orientar uma cliente? Como que eu vou dizer para ela que esse calçado vai combinar com esse tipo de roupa ou não vai, se eu não sei o que eu estou vendendo para minha cliente? Então, todas as coleções que eu trago do Grupo Arezzo, eu estudo as coleções, estudo as inspirações para que eu possa fazer o atendimento da minha cliente. Então o desafio é não parar de estudar, não parar de buscar conhecimento. Sempre. E no mundo, Alan, onde o produto que eu vendo, ele está na internet, ele está em inúmeras lojas, eu tenho que fazer algo diferente no meu empreendimento. Porque o produto que eu vendo hoje, se você entrar nas redes sociais, se você entrar no site, você vai comprar o meu produto. Por que você tem que comprar de mim? Então eu acho que com certeza você trazer isso para sua loja e fazer o seu cliente fidelizar, você tem que ser muito criativo e trabalhar muito. Você falou uma coisa que eu deparo com isso em clínico o tempo inteiro. Por ser psicanalista, psicólogo, eu escuto todo tipo de história de todas as áreas de profissão. Nós vivemos um apagão de mão de obra para atendimentos de qualquer tipo de serviço, porque eu tenho clientes que são engenheiros, tenho clientes que são médicos, tenho clientes que são advogados, então todas as áreas existe um apagão. Essa mão de obra mais, digamos assim, uma mão de obra qualificada na área de vendas, ela também está ficando muito escassa. E quando você falou assim, se preço por preço, a pessoa falar na internet, é claro que ela vai comprar muito mais barato, a Amazon entrega no outro dia, não tem frete. Aí você falou assim, eu tenho que fazer o cliente comprar de mim. Então a minha pergunta é, o que você faz para o cliente comprar de você? Qual é o seu diferencial? Bom, eu disse no início, eu fui para São Paulo antes de abrir a loja e fiz um curso justamente para que quando você entrasse na minha loja eu conseguisse personalizar o seu atendimento. Mas antes de você chegar até mim, eu tenho uma equipe. Então, lá na Malsara, por exemplo, a hora que você chegou na porta, você é atendido na porta. Isso é uma coisa que eu sempre peço para as minhas colaboradoras. Porque eu me senti importante, Alan. Eu me sinto importante quando eu vou numa loja e você vem na porta me receber. Então, na minha loja, você vai entrar, vai ter um cafezinho para você tomar, vai ter um biscoito ali, sempre. As meninas, quando elas vão te atender, eu sempre peço um cuidado. Às vezes você vai na minha loja, você vai procurando um tênis da Schutz específico. Às vezes eu não vou ter o tênis que você quer específico, mas eu tenho outros igualmente lindos, tanto da Schutz como de outras marcas. Eu vou te trazer o outro material que eu tenho. Jamais na minha loja você vai ser atendida da seguinte forma: Juliana, tem o tênis X? Não, não tem. Não, eu não vou ter esse. Alan, mas eu tenho esse. Vamos ver o que nós temos aqui na loja? Né? E uma coisa que eu acho muito bacana, eu ia numa loja de calçados em Goiânia, vou até mencionar, na Constância. Constância, depois que você faz a compra, ele te acompanha até a porta.
E eu achava isso incrível. E não é uma boutique, é uma loja popular. Então, na minha loja, você também é acompanhado até a porta. E geralmente as pessoas, quando procuram a Malsara, elas procuram, às vezes, até com looks prontos, viu? Elas chegam, Ju, o que combina com essa roupa? Qual acessório que eu uso aqui? Né? No dia a dia eu uso isso, no dia a dia eu uso aquilo. Então, eu personalizo esse atendimento, eu consigo vestir a minha cliente. E o que a gente tem, o que eu tenho trabalhado muito, as mulheres hoje têm muita insegurança com a sua imagem. E eu já tive isso, como eu disse para vocês agora há pouco. E hoje eu sou muito segura com a minha imagem. Eu tento fazer isso com a minha cliente. Sabe, eu gosto que na Malsara eu trabalho com mulheres, né? Meu público é um público feminino. Eu gosto que quando você tenha uma experiência dentro da minha loja, você saia de lá se sentindo empoderada. Eu gosto que você saia de lá se sentindo bonita, se sentindo melhor. Então, digamos aí que você tem um atendimento personalizado e não é estático. Você está sempre trabalhando para melhorar e ampliar isso. Então, hoje você acha que seu Justamente. maior trunfo de venda ou de sucesso no escalonar é um atendimento personalizado, seria isso? Isso, isso. É o que eu acredito. E outra coisa, é você entender as necessidades do seu cliente. Entender que seu cliente não é igual. E entender que seu cliente não é igual a você. Né? Muitas vezes, há poucos dias mesmo, eu tive uma cliente que ela achava X e Y bonito, mas eu não gosto. Mas eu vou usar porque alguém me falou que é bonito. Não faz sentido, Alan. E aí você explicar para essa pessoa que aquilo que você gosta dentro do seu estilo é o que te cabe. É o que você tem que levar para casa. Não é o preço do produto, que às vezes até o outro é mais caro. Mas é aquilo que vai refletir dentro da sua cliente a personalidade, a beleza dela, o que ela gosta. Você ter essa compreensão na hora desse atendimento. Eu acho que isso, com certeza, é que eu trabalho muito com as minhas colaboradoras, que é o mais importante na loja. Nesses 2 anos, o que que você acha que você foi melhorando do início para hoje, que foi alguns saltos que você deu? Você falou muito de imagem, e a imagem está muito ligada à autoestima e tal. Você conseguiu ver alguma diferença do seu início para hoje? O que que você acha que foi uma mudança bem razoável que você teve no seu empreendedorismo? Nossa, Alan, demais. Eu até falei sobre isso com o Lázaro, que trabalha comigo, essa questão do financeiro da loja. Né? A Juliana que entrou era uma Juliana única e exclusivamente advogada. Eu acho que hoje, depois desse caminhar, eu já tenho uma visão mesmo de empreendedora do meu negócio. Eu tenho uma equipe de marketing, por exemplo, que me auxilia em toda a gestão do marketing, porque não é uma área realmente que eu tenho muita compreensão, eu estou realmente aprendendo. Antigamente eu mais ouvia do que palpitava. Hoje eu já consigo, sabe? Hoje olha, Raíssa, Polly, Érica, eu quero isso, né? E aí vamos fazer isso, e como vamos fazer isso, a gente trabalha juntos. Antes eu mais ouvia a ideia do que falava. E acredito também, Alan, que às vezes até o tato, a forma como eu vou falar com a cliente, a minha experiência hoje é diferente da Juliana de 2 anos atrás. Né? Então, a forma, com certeza, com que eu trabalho a minha cliente hoje, como eu apresento um calçado, como eu sei explicar sobre a história daquele calçado, sobre a qualidade, o material daquela bolsa, com certeza hoje é diferente do que quando eu comecei. Ok. Qual cidade que é mesmo? Montes Claros de Goiás. Montes Claros. E o que que você acha que você mudou? Você conseguiu mudar alguma coisa na rotina das mulheres de Monte Claro? Porque quando você fala autoimagem, a autoestima, que a gente tá falando sobre isso, você acha que você agregou algum valor na vida dessas mulheres que são suas clientes? Muito, Alan, isso foi uma das coisas assim que mais me aquece o coração. Quando eu abri a loja, a minha loja, eu fiz a loja com designer de interiores, tudo. A minha loja tem um Oliveira no centro,
né? Então é uma loja que você entra, é uma boutique, né? Ela tem o estilo boutique e eu trabalho com é, marcas, eu trabalho com Arezzo, eu trabalho com Schutz, né? Que são marcas mais caras, assim. E quando eu abri a loja, me doía quando entrava uma cliente e falava assim pra mim: ai, Ju, eu acho que a gente não merece. Porque é interior, isso aqui é uma loja pra Goiânia. Será que a gente. Nossa, Ju, será que a gente merece estar num lugar tão bonito? Alain, isso me causava uma dor. Uma tristeza, eu falava: não, gente. Todo lugar nos cabe. E toda mulher merece estar num lugar bonito. Agora, porque a gente mora no interior, eu sou inferior a alguém que mora em Goiânia? Não. Vocês têm que se sentir bem, vocês têm que se sentir acolhidas nesse ambiente, porque esse é o ambiente que vocês merecem. E muita gente, às vezes, deixava de entrar na loja, eu acredito que por medo. Sabe, eu já tive cliente que foi em casa se maquiar para voltar para poder entrar na loja. E hoje não, Arlan. Hoje as mulheres entendem que elas merecem aquele espaço. Sabe, hoje eu tenho cliente que vem, tá passando na porta e entra. Às vezes nem entra para comprar, às vezes entra porque gosta do ambiente, entra para nos dar um abraço, fala para mim: ah, eu amo estar aqui na sua loja. Então, com certeza, esse feedback das clientes de: Ju, a gente precisava de uma loja dessa. Eu tinha que ir em Iporá, em São Luís, eu tinha que ir em Goiânia, em Barra, para poder ter esse atendimento, para poder ver esses produtos, sabe? Então, eu abri a mente. E eu acredito também, Alan, que principalmente na cidade interior, onde eu vejo o seu, você vê o meu, a gente vê o do ciclano, o beltrano, você auxilia os colegas também a fazer coisas diferentes no comércio. Você inspira outras pessoas. Então, hoje nós temos outros empreendimentos que foram abertos, que inclusive um amigo falou para mim: ah, o meu primo abriu e falou: não, eu quero bonito porque a Malsara é linda, e eu vi que dá certo. Então, acho que isso é muito bom, faz o crescimento ali a nível de comunidade também. Que ótimo, você já fez um legado, né? Tipo assim, outros ambientes foram motivados pelo seu olhar clínico. Tipo assim, a nossa cidade merece uma loja de um padrão melhor. Sim. Eu tô até com um slogan pra você aqui, ó. É Moçoara, né? O nome da É, loja. Malsara. Malsara. Isso. Malsara não é uma loja pra você frequentar, é um ambiente pra te valorizar. Nossa, perfeita. Quando você tá, Gostei. Vou usar. quando você tava falando, eu tava pensando, porque a pessoa vai se sentir valorizada. Então, o ambiente aqui ele não foi feito para valorizar mercadorias, ele foi feito para valorizar a sua presença. Justamente. Pronto. Isso aí é fantástico. Você falou, você já trouxe um diferencial até para as pessoas na volta querer colocar ambientes no mesmo nível, no mesmo padrão. É tão triste quando você ouve igual pessoas achar: ah, não, será que a gente merece? Será que a gente pode? Tem direito a isso e tal? Aí você vê que é uma mentalidade refém de coisas do passado, crença de escassez, e aí vem um monte de outras crenças. Então, e o lugar, não é o lugar, é como eu me sinto naquele lugar. Igual você falou assim, Justamente. meu marido passou para Juiz lá e tal. Não, e é lá que a gente quer ficar, é aqui que a gente quer viver. Então, vamos fazer esse lugar ficar um lugar melhor. Então, não só tá empreendendo, não tá só escalonando, mas também tá fazendo diferença na vida daquelas pessoas que você pode conversar, tocar na vida delas de alguma forma. Tem alguma mensagem, alguma coisa que Ah, aconteceu especial? Alan, deixa eu. Um detalhe que para as empreendedoras também, que eu, como cliente, coloquei na minha loja hoje como empreendedora. Eu sentia muita falta de ter um espaço para criança depois que eu me tornei mãe. E eu fui numa loja de roupas aqui em Goiânia que tinha um espaço kids tão lindo. E eu me senti tão à vontade que eu me senti em casa. E aí, logo que eu fiz o projeto com a minha designer de interiores, a arquiteta a Thaís, eu falei: Thaís, eu quero um espaço para criança. Porque eu quero que a mãe tenha uma boa experiência e a criança também. Até porque o Rafinha vai para minha loja Uhum. praticamente todos os dias, né? Então, assim, eu acredito que nós mulheres, nós temos esse tato. Gente, não estou falando que todo homem não tenha, mas pelo fato de a maternidade, às vezes, ser uma exigência maior de presença na vida do filho, talvez do que mais do Uhum. que para os pais, Uhum.
Isso também eu achei muito bacana e acho importante também. Você acolhe melhor a mulher. Que ótimo, foi igual eu te falei lá, né, no início da empreendedora lá da advogada que trouxe o ambiente. Isso aí é uma forma de acolher, né? Sim, Então, isso aí faz é um diferencial seu também. E para aquelas pessoas que não têm nada, um exemplo, não tem ainda um projeto de vida, não conseguiu, porque igual você falou, eu fui privilegiada nos estudos e sim. tal, então você não precisei começar uma lojinha pequena, já comecei uma loja num padrão do jeito que eu queria. Se você fosse dar algum conselho para alguma pessoa que está perdida, não sabe o que quer fazer, mas precisa fazer alguma coisa, principalmente a mulher que não tem, hoje sabemos que tem muitas mulheres que não têm um relacionamento. Eu cuido de muitas mulheres que não têm marido, não tem ninguém e tá assim, desesperançosa. Você teria uma mensagem, falar assim, como essas pessoas poderiam começar? Tenho sim, vou até dar uma dica, Alan, se você me permitir. Eu fui uma pessoa que eu tive muita sorte, né? Eu sempre tive muita acolhida do meu esposo, dos meus pais, da minha irmã, os meus amigos, mas nem todo mundo tem as mesmas condições e oportunidades que eu tive. Mas eu acredito que todas nós mulheres temos um dom, né? Tem algo que você gosta de fazer e você desempenha bem. Empreender não é fácil, mas é possível. Então, para você que gosta e às vezes você não tem condições financeiras, o Sebrae, por exemplo, ele tem atendimentos gratuitos, onde você procura o profissional e ele vai te orientar fazendo pesquisas de campo, ele inicia com você o seu negócio dentro daquilo que você tem aptidão ali para estar desenvolvendo. E hoje a gente tem inclusive um projeto que chama Mulheres Empreendedoras lá na minha cidade, onde nós mulheres auxiliamos essas mulheres que estão iniciando. Nós temos desde mulheres que fazem uma pipoca gourmet até mulheres que fazem costura de alto padrão. E nós nos apoiamos. Então, às vezes, você que vai ver aqui o nosso podcast, você não tem o apoio financeiro, mas você não está só, né? Então, acredite no seu sonho, procura esse grupo que inclusive tem no próprio Sebrae, ele é gratuito, chama Mulheres Empreendedoras, tá? E espero que você tenha pelo menos a família, como a Kira me disse ontem, eu tive a minha mãe e minha irmã que foram meu braço direito para que eu crescesse. Eu tenho certeza que você vai ter alguém também que vai te ajudar. Acredita, luta, porque dá certo. Né? Embora eu tenha tido muitas oportunidades, não pensem que no meu caminho eu não tenho que. Eu brinco muito, eu mato 2 leões de manhã e mato 3 para matar à tarde, tá, gente? Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades, elas às vezes são diferentes das suas, mas da mesma forma é desafiador. Mas todos os dias eu acordo acreditando que a Malsara é um sucesso e vai dar certo. Faça como eu, que o seu também dará. Com certeza, você falou uma coisa interessante, desde pipoca gourmet, que é um investimento muito baixo, né, Sim, a alta costura. Então, não tenha desculpa, né? Se a pessoa quiser mesmo, você falou do Sebrae, muitas pessoas não conhecem a força do Sebrae. Aquilo só tá onde está por causa do Sebrae. Então, ela vendeu, a única bem que ela tinha era uma motinha, investiu, falou, não, justamente. vou vender para me aprender e tal, e hoje ela não parou de crescer. Mas agora nós queremos uma mensagem para as mulheres de Montes Claros. O que, que você vai falar para essas mulheres de Montes Claros? Porque às vezes tem alguém que vai assistir o podcast, vai entender qual é a sua mensagem para as mulheres de Montes Claros. Porque querendo ou não, você é uma pessoa que agrega valor na vida delas. Tem alguma mensagem especial para as mulheres de Montes Claros? Bom, gente, Montes Claros, nós somos um grupo de mulheres, Alan, que eu admiro muito. Eu acredito que hoje em Montes Claros, 50% dos nossos comércios são de mulheres, né? E nós trabalhamos em várias áreas. Nós vamos ter desde uma engenheira e arquiteta como a Thaís, que fez o projeto da minha loja, até o marketing, que é a Poli, que faz aí o marketing da minha loja. E eu tenho um orgulho muito grande das mulheres de Montes Claros. Eu tenho uma equipe de colaboradoras de mulheres e é um time forte de mulheres, viu, Alan, das quais eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho das minhas clientes, né? As minhas clientes são mulheres muito poderosas. Eu tenho
cliente desde da que faz a limpeza da nossa cidade, que é extremamente importante, como também médica. Então, olha o quanto isso é bacana, o quanto isso é bonito, né? E eu sou muito grata às mulheres de Montes Claros por acreditarem no meu trabalho, por acreditarem na minha loja e por caminharem comigo, né? Caminhou com a Juliana quando a Juliana era advogada, quando a Juliana era assistente. Tiveram muito carinho comigo na minha maternidade, porque nós moramos numa cidade do interior, né? Então, o Rafinha é uma criança extremamente amada. E eu tenho muito isso. Eu e o Rafa, nós, quando mudamos para lá, quando a gente teve o Rafinha, nós não tínhamos uma rede de apoio. E eu me apoiei em muitas mulheres que me auxiliam muito, amando e me auxiliando muito com meu filhote, né? E hoje, como consultora de coloração e como a dona da Malsara, todo o crédito, confiança e carinho pelo qual elas têm comigo e com a minha família. Então, saibam, mulheres, que a Malsara e a Juliana Malsara são quem são, justamente por vocês. Parabéns, gente, eu não sabia, então é a cidade das mulheres empreendedoras. 50% já está Sim. dominando os homens. Isso Olha, é o que você está falando, isso, tem um isso por porque trás, eu vou te falar né? uma coisa. Isso eu tô jogando baixo. Porque se brincar é mais. Aí, tá vendo? Parabéns para você, parabéns pela sua história, Obrigada. parabéns pessoal de Montes Claros, parabéns pelo seu, não só uma loja física, mas uma loja que quer trazer um diferencial na vida das pessoas. Então, nós falamos, não é uma loja para você frequentar, é um ambiente para te valorizar. Justamente. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Obrigada para nós. Tchau.